A minha pergunta é... Para explicar mais a respeito do sistema, nós vamos trazer aqui Denilson Guerra. Está aqui o Denilson, que é da Esse-Trans. Tudo bem, Denilson? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, fique à vontade. Bom, eu queria, Denilson, que você nos ajudasse a entender exatamente como é que o sistema de integração está funcionando. Vocês têm feito avaliações do sistema e que resultados vocês chegaram? Bem, hoje a gente está completando aproximadamente 53 dias de operação, iniciou em dia 17 de março. Várias avaliações vão sendo feitas ao longo desses dias para que a gente possa monitorar da forma mais adequada o que vem acontecendo. O que nós temos feito? No primeiro momento, na primeira semana, alguns pequenos percalços foram identificados e algumas otimizações foram realizadas, né? Nós fizemos algumas, por exemplo, inclusões de linhas com veículos adicionais em determinados horários, onde você tem aquela movimentação que você chama horário de pico. E também nós tivemos feitos alguns movimentos dentro do sistema, como, por exemplo, a população solicitou um maior tempo para poder fazer uso da integração. Sim. E nós fizemos um acréscimo que anteriormente você tinha 2 horas para fazer isso, e nós acrescentamos mais ou menos 30% a mais de tempo, e o passageiro hoje passa a ter 2 horas e meia para fazer uso da integração. Tá certo. Um outro pedido muito frequente foi a quantidade de utilizações que nós elevamos a mesma, né? Anteriormente você teria até 8 utilizações diárias. Em virtude das novas necessidades, nós ampliamos essas utilizações do passe eletrônico para 12 utilizações. 12 utilizações. Significa dizer que a pessoa pode andar no ônibus em 12 viagens, é isso? Exatamente. Até 12 viagens em um dia. Pronto, ele pode fazer esse percurso 12 vezes ao longo do dia. Em que período de tempo? O tempo do dia não conta para as utilizações. As utilizações é a limitação diária de vezes que ele vai poder utilizar aquilo ali. O tempo conta para o momento de integração, ou seja, aquele momento que ele embarca numa linha alimentadora que vem de um bairro da Zona Sul, por exemplo, vamos ver o Sol, e a partir do momento que ele passa na catraca, começa a contar o tempo de integração. Se ele vai até o centro da cidade, no momento que ele passar pelo ônibus Toncal novamente pela catraca, ele já está contando o segundo momento de integração e daí ele tem um percurso inteiro para percorrer. Agora, Denilson, muita gente está reclamando do seguinte: olha, eu consigo pegar o ônibus, vou até o terminal da integração. Eu chego lá, aí o ônibus fica parado de porta aberta e aquela quantidade de gente brigando para entrar no ônibus da integração. Como é que funciona essa questão do tempo para que a viagem se inicie do terminal até o centro? Bem, vamos lá. Você sai do teu bairro, repetindo aqui o exemplo que nós usamos, o Santa Fé, por exemplo. Ao chegar no terminal, o usuário vai fazer o transbordo da linha alimentadora, que ele veio do bairro, passou lá no determinado horário, ele se deslocou. E naquele momento, nós temos um ordenamento. Você tem, a partir de 5h30 da manhã, a primeira partida do primeiro veículo troncal de um determinado terminal, a cada intervalo X de minutos você vai ter um carro saindo. Por que em alguns momentos o usuário diz, eu cheguei, não embarquei e não saí na mesma hora? Porque eu tenho que obedecer uma sequência. Se eu pegar e acelerar a ordem das viagens, eu vou criar um momento em que essas viagens vão ter sido feitas antecipadamente e a gente cria um buraco na operação. Ou seja, o ônibus tem que sair em um determinado horário. Exatamente, para que a gente tenha aquela filinha de carros saindo, levando a quantidade determinada de passageiros e vá se mantendo essa constância e essa frequência ao longo do corredor, transportando a todos. O que você recomenda então para o passageiro que se depara com uma situação como essa? Ele fica no terminal esperando chegar um outro ônibus, caso esse esteja lotado? Há garantia de que vai sair ônibus em uma frequência maior para garantir que ele possa dispensar um ônibus lotado e esperar pelo próximo? Bem, a gente tem até um jargão que se utiliza, a mesma coisa similar quando você chega no metrô. Você tem lá acesso no painel eletrônico que fica disposto no terminal e ele te dá as informações de mais ou menos a expectativa de tempo que cada carro está largando para o centro. Então, se o usuário está vendo um carro sair, digamos assim, lotado, e o próximo já está na plataforma para embarcar, cabe a ele essa decisão de, não, eu vou abortar esse carro, tem um outro que vai sair em 7, 8, 10 minutos. O tempo é mais ou menos esse? Mais ou menos esse, dependendo da quantidade. Você pode ter 3 linhas saindo de um terminal, né? Então você pode ter momentos de 7 minutos, como você pode ter momentos de 10, de 15, alternando entre essas linhas que você vai utilizar. Então cabe àquele passageiro se disciplinar, é uma decisão dele. Ele é quem vai entender, poxa, preciso chegar ao centro às 7 da manhã. Se eu chegar no terminal do Parque Piauí, por exemplo, às 6, do parque para Praça Saraiva são cerca de 35 minutos. Né? Então ele tem aí uma janela de 25 minutos para ele escolher o carro adequado para ele seguir. Nesse
limiar que você tem entre o terminal e o centro da cidade, que é o corredor exclusivo, a garantia do horário é fidedigna. O que eu gosto de dizer com isso? Os carros estão lá, você está vendo e você tem acesso ao horário de partida. Então você tem como ter convicção que aquele carro que saiu agora, o próximo sai daqui a X minutos. Isso com a informação do terminal, das plataformas, dos usuários e até mesmo das equipes de fiscais que estão lá. Pergunta do Francisco de Castro aqui pelo 99040322. Por que a integração não funciona nos ônibus da mesma zona? Uma dúvida que ele tem aqui que eu não sei se procede. Tá. Ônibus da faixa azul com faixa azul, por exemplo. Vamos lá. A integração do carro da faixa azul com o da própria faixa azul, ele acontece quando você vem do alimentador do bairro para o troncal em que você vai se deslocar para o centro da cidade. E quando implantadas com o veículo interterminal que vai levar ele a um terminal de uma segunda zona, tá? A integração dentro do bairro, ela não é uma prenúncia do edital e nem do nosso projeto inicializado até agora. Você sempre pôde fazer uso da integração quando saía da Zona Sul para Sudeste, da Sudeste para Norte, para Leste, assim por diante. Então, não é previsto você circular dentro do bairro porque o projeto não encontrou demandas que obrigariam você a ficar circulando dentro do bairro, visto que as linhas já fazem trajetos dentro dos objetos de demandas internas de cada bairro. Tá. Outra dúvida aqui, essa é do Eufrásio do Renascença 2. Ele diz o seguinte, segundo os diretores da S-Trans, a cada 12 minutos sai um ônibus troncal dos terminais. Mas as linhas que passam pela ponte Anselmo Dias, se só sai do terminal de hora em hora. Isso foi informação passada por um fiscal local. Qual é a resposta correta? Aí a pergunta que faço para esclarecer logo a dúvida de todo mundo é quanto tempo um ônibus pode ficar no terminal ali parado? Pronto, o veículo troncal, a expectativa de tempo dele é essa que a gente conversou ainda há pouco. Você tem um intervalo variável que pode atingir determinados momentos com isso aí. A linha Anselmo Dias, como a gente ainda está com o corredor do Anselmo Dias em obra, ou seja, você não tem como garantir a prenúncia básica hoje, que é uma agilidade maior na linha troncal nesse corredor. Então, a gente está avaliando as demandas desse corredor específico para fazer os implementos de acordo com a necessidade. E aí a gente vai implementando, claro, aumentando a frequência dos veículos, você diminui o intervalo entre eles, o que já ocorre com quem vai pela rodoviária, no caso, que tem um intervalo variável nessa casa de 10, 12 minutos. Isimara Moraes pergunta o que fazer quando o cartão não lê a máquina das catracas. Bem, não é lido pela máquina das catracas. Nós temos várias orientações. Primeiro, uma falha eletrônica é algo que precisa ser investigada a motivação. Como o cartão ele não é mais inserido no validador, que é esse equipamento que fica na catraca, ele é por toque. Vamos imaginar que tem uma falha dessa. A equipe que está envolvida, o cobrador, o motorista e a equipe de fiscais que está na plataforma, tem todo um aparato para fazer um procedimento emergencial, que nós chamamos de um bilhete de ocorrência. E aí esse bilhete de ocorrência é quem vai validar ou não essa situação. Se for um dano maior ao cartão ou à parte eletrônica desse cartão, aí sim ele vai ter que entrar em contato com a equipe responsável pelo sistema de bilhetagem, que hoje está aos cuidados do sindicato que coordena junto com o CIT, e aí ele faz o procedimento eletrônico lá para corrigir. Tá certo. Última pergunta da Débora do Lorival Parente, ela diz o seguinte, o Lorival Parente será incluído na integração? Se eu for do Lorival Parente para o Porto Alegre, eu consigo fazer uma integração? Bem, as linhas do Lorival Parente, elas estão logo após o terminal do Bela Vista. O edital preconiza linhas interterminais que passarão entre o Parque Piauí, Bela Vista e transversiram ao longo do Lorival Parente, ou seja, o usuário que estiver lá, quando os outros terminais estiverem prontos, ele vai poder pegar este veículo no sentido ou a zona adiante ou retornando na direção da Zona Sul. E aí sim ele conseguirá fazer esse tipo de viagem. Tá, são muitas perguntas que chegam pelo 99040322. Muitas dúvidas, espero que tenhamos tirado a maior parte delas aqui através do Denilson Guerra. Obrigado, Eu Denilson. Eu que agradeço, já. Que da S-Trans está aqui para fazer esse trabalho conosco. Obrigado, Denilson.